Sobre o governo Lula e fazer um relato das coisas que eu conquistei por causa do governo Lula. Primeiramente, a primeira conquista do governo Lula, através de jogar minha casa, através do Bolsa Família, consegui conquistar a minha estabilidade financeira. A Bolsa Família é e foi uma ajuda, um complemento de renda que garantiu uma melhora na nossa qualidade de vida. A minha primeira TV, comprando eu mesmo com dinheiro próprio, foi com o governo Lula. Meu primeiro fogão foi com o governo Lula. Através do governo Lula eu fiz faculdade, estudei na UFPB pelo Pronera, estudei na verdade licenciatura em História, através de um curso criado pelo governo Lula, um curso que o governo Lula investiu dinheiro, investiu na educação para agricultores, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas. E foi através do Pronera que eu consegui fazer uma faculdade, cursar na Universidade da UFPB. O que mais eu consegui através do governo Lula? Em seguida, a conquista da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. Projeto do governo Lula e do governo Dilma. Aliás, as minhas casas, a casa que eu conquistei, faz parte das últimas casas construídas pelo governo Dilma Rousseff, antes dela levar o golpe. Em seguida vem Lula e quita as casas das pessoas de baixa renda do programa Minha Casa Minha Vida, quem tem Bolsa Família, quem é cadastrado no Cade Único, quem recebe BPC, as pessoas que não são de baixa renda, mas que têm uma renda um pouco maior, primeiro mês salário mínimo por aí. Lula pagou a metade das parcelas e com isso Lula quitou a minha casa. Então eu conquistei o programa A Minha Casa Própria, graças a Deus e ao governo Lula, ao governo Dilma Rousseff também. Então são grandes conquistas sociais que a gente vê acontecendo no governo Lula, que não foi só comigo, são com milhares e milhares e milhões de brasileiros, que a gente vê o relato de tantas mudanças sociais que tivemos com o governo Lula. Os trabalhadores tiveram melhores condições de trabalho, o salário mínimo passou a aumentar acima da inflação durante o governo Lula e Dilma. Então são coisas que o governo Lula criou, que o governo Dilma continuou fazendo, que revolucionou a história e a sociedade brasileira, principalmente para quem trabalha, para quem é classe média, para quem ganha só o salário mínimo, para quem ganha 2, 3, 4 salários mínimos. Foi o melhor governo da história do Brasil, realmente ainda é o governo Lula, nesse sentido. Porque antes o salário mínimo subia ou de acordo com a inflação ou abaixo da inflação, como aconteceu no governo seguinte. O governo de Bolsonaro era ou igual à inflação ou menos do que a inflação, aumento do salário mínimo. E com o Lula e Dilma, o salário mínimo subia acima da inflação, sempre aumentando o poder de compra dos trabalhadores. Com o governo Lula, eu vi Lula pagar a UFMI, que sempre os outros governos deviam ficar pegando dinheiro emprestado e devendo ao FMI, e assim o Brasil ficava nas mãos dos governos estrangeiros, do governo norte-americano, nas mãos do FMI, tem a economia toda amarrada, toda barrada e controlada pelo FMI. Agora não, com Lula fez o contrário, pagou ao FMI, passou a emprestar dinheiro ao FMI. Foi o contrário. Então Lula ainda é o melhor governo da história do Brasil. Dilma Rousseff eu considero o segundo melhor governo da história do Brasil. E é esse relato que eu queria falar sobre as conquistas que eu tive durante o governo Lula. Muitas conquistas. Muitas conquistas mesmo. Quantas pessoas eu não vi que não tinham terra para trabalhar, que não tinham nada, nem casa, nem nada, e de repente ganhar, se assentar para a reforma agrária, conquistar casa, conquistar terra para trabalhar, ter 8 hectares de terra, uma casa feita pelo governo Lula, através do programa Minha Casa Minha Vida, 8 hectares, 15 hectares, 30 hectares. Esses são os feitos do governo Lula que a gente sabe que são feitos. E sem falar nesse esquema que eu falei é o melhor governo para os trabalhadores, é o melhor governo para a educação. Então, nisso tudo eu só posso parabenizar o governo Lula.